Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento o auxílio do Espírito Santo para que toque o nosso coração, para que esta palavra caia em nós, seja compreendida, vivida e assim produza muitos frutos. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje o 3º domingo da Quaresma. Estamos fazendo a cada semana este itinerário que nos levará à grande semana, a Semana Santa, aonde celebraremos a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E a cada domingo a palavra nos traz uma novidade para a vivência da fé, para lidarmos com a realidade, com o cotidiano, em tempos tão difíceis como temos vivido nestas últimas semanas. Quem participou da missa no domingo passado, ouviu o padre dizer que Jesus anuncia pela primeira vez a sua paixão. O Filho do Homem deverá ir a Jerusalém, sofrer muito, ser entregue às mãos das autoridades, vai morrer e ressuscitar ao 3º dia.
E Pedro vai dizer: não, Senhor, que isso não te aconteça. E aí Jesus puxa a orelha de Pedro, dana com ele, fala: afasta-te de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, mas tu pensas como os homens. E depois Jesus toma Pedro, Tiago e João e os leva para um lugar à parte. Sobe o monte Tabor e lá se transfigura, irradiando a sua luz interior, para que os discípulos entendessem que a cruz não seria o fim, mas a finalidade última da entrega de Jesus seria a sua ressurreição, a sua vitória. E naquele momento, diante da teofania, Pedro dá uma sugestão: vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E nós ouvíamos que Jesus não atendeu ao pedido de Pedro, porque naquele momento sai uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado, escutai-o. Então quem deveria falar não deveria ser Pedro, mas o filho amado. E o desejo de querer fazer as tendas é para que não precisassem chegar a Jerusalém. E por que é importante nós retomarmos o evangelho do domingo passado? Porque o evangelho de hoje dá continuidade. Então, hoje nós ouvimos o trecho do evangelista João, capítulo 2, versículos de 13 a 25, que nos disse: estava próximo a festa da Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ninguém poderia tirar Jesus do seu caminho, nem mesmo um dos discípulos que era muito próximo a ele, Pedro. E hoje vem uma provocação a nós: pedirmos a Jesus que nos leve aonde nós não queremos ir. Pedro não queria ir a Jerusalém. E Jesus, se aproximando à festa da Páscoa dos judeus, subiu a Jerusalém. Precisamos de Jesus. Precisamos da sua companhia. E mais do que isso, precisamos da sua força para encararmos o caminho da cruz, que de repente não terá como colocar na porta de ninguém, mas precisa ser assumido por cada um, por cada uma. E isso o Evangelho pode nos ensinar. Quando Jesus chegou em Jerusalém, qual foi o primeiro lugar que Jesus visitou? O templo de Jerusalém. E aqui nós precisamos entender o que é o templo. Então, Jesus era um judeu, e para o bom judeu, ele deveria ir ao menos uma vez a Jerusalém, principalmente por ocasião da festa da Páscoa. E o que era o templo? Era a grande igreja dos judeus, aonde eles entendiam: lá habita a presença de Deus. Na parte mais interior do templo se tinha o Santo dos Santos, onde o sacerdote só poderia entrar uma vez por ano, também por ocasião da festa da Páscoa. E cada judeu vindo de diversas localidades chegavam no templo e deveriam oferecer os seus sacrifícios de expiação pelos seus pecados. Então, templo, lugar onde Deus habita, da sua presença, lugar aonde se realiza o sacrifício, e o templo também era uma casa de oração, onde toda a comunidade judaica se reunia para ouvir a Torá, para ouvir os ensinamentos do Antigo Testamento, para fazerem as suas orações. Então,
O templo de Jerusalém era o coração do judaísmo, o lugar mais importante. E vai ser neste lugar que Jesus chega, na sede da religião. Mas o texto também nos apresentou que a forma como Jesus agiu ao chegar no templo não foi uma forma muito comum. Versículo 14. No templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Vamos entender estes elementos. Por que vendedores de bois, de cabritos e de pombas? Porque para o judaísmo, eles compreendiam, somos pecadores. E para nós expiarmos o nosso pecado, para que ele seja apagado, é necessário realizar o sacrifício. Então se pegava um animal, se sacrificava e para o judeu, o sangue do animal que era aspergido sobre o altar e sobre as pessoas, os purificariam dos seus pecados. Então, indo ao menos uma vez ao templo de Jerusalém, o que o judeu deveria fazer? Comprar um animal que depois seria sacrificado em expiação dos seus pecados. Então, uma família pobre comprava um animal de 2 patas. Então, por exemplo, pombas. Uma família rica, que tinha mais condição, comprava um animal de 4 patas. Por exemplo, um boi, um cabrito, um carneiro. E além dos vendedores de animais, haviam também os cambistas. Por que isso? Porque o judeu deveria fazer a sua oferta. E naquela época, o poder político que dominava Jerusalém era do Império Romano. E a moeda oficial era do império que tinha o rosto do imperador. O judeu entendia que aquilo era idolatria. Então não se poderia ofertar no templo uma moeda que tenha o rosto do imperador. Então o templo tinha uma moeda própria. Quando chegava o judeu, o que ele tinha que fazer? Cambiar, trocar a sua moeda romana por uma moeda do templo, para que ele pudesse fazer a sua oferta. E todo este era o contexto que envolvia o templo, o comércio, o câmbio e a movimentação econômica que era legitimada pelo poder religioso. As autoridades religiosas, sumos sacerdotes, mestres, doutores da lei, anciãos, fariseus, aprovavam isso. Isso era legitimado por eles. Isso fazia parte da normativa religiosa. Então, ambos estavam ali legitimados por este poder. Mas quando Jesus chega no templo, ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas, os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. Imaginemos, montemos esta cena no nosso imaginário, tamanho desconforto que Jesus vai gerar na porta do templo de Jerusalém, com o chicote, dando chicotada nos animais, derrubando as mesas dos cambistas, e pedindo para que esse povo saísse. Tirai isto da casa do meu pai, porque aqui não é uma casa de comércio, vai dizer Jesus. Alguns estudiosos vão dizer que Jesus poderia ser considerado um zelota. O zelota era uma seita judaica
que eram totalmente extremistas e que defendiam a lei de Deus, tinham zelo pela lei de Deus, por isso eram chamados de zelotas. E esta seita tinha uma concepção que a todo custo, até mesmo pela violência, deveria se proteger a lei de Deus. Mas nós não podemos enquadrar Jesus no grupo dos zelotas, porque ele não age neste perfil ou nesta mentalidade, mas Jesus age de acordo com os profetas. Se vocês tomarem o Antigo Testamento, lerem o livro dos profetas, muitos deles foram levantados por Deus para denunciar a religião que havia se corrompido e se pervertido diante das escolhas que fizeram. E uma forma dos profetas agirem no Antigo Testamento era através da palavra e dos gestos simbólicos. E vai ser isso que Jesus vai fazer. A palavra, tirar isto da casa do meu pai, porque aqui não é casa de comércio. E depois os gestos simbólicos de com o chicote limpar toda aquela poluição que era fruto da corrupção religiosa alimentado por um sistema perverso, que envolvia o dinheiro, que envolvia as oferendas, que envolvia a fé do povo de Israel, que vinha para fazer o seu culto a Deus no templo de Jerusalém. Até aqui é uma parte mais chata, podemos dizer assim, porque nós chamamos isso de exegese, que é explicar para vocês os elementos que compõem este cenário. Agora nós vamos para uma parte mais interessante. O que esta palavra tem a ver conosco, Padre? Nós estamos tão longe de Jerusalém. Depois do sacrifício de Jesus na cruz, nós já não precisamos mais fazer sacrifícios de animais. Já não somos mais dominados pelo Império Romano para trocar a moeda, para fazer as nossas ofertas. Onde que esta palavra tem algo a nos dizer? Preste atenção no que o padre vai falar agora. Não só na época de Jesus, mas também na nossa, a religião, em muitos momentos, tem se tornado corrompida pela questão econômica, pela questão material. Hoje concebemos as coisas, as pessoas e a nossa relação com o Senhor na via econômica, onde tudo se compra, onde tudo se paga. E esta mentalidade capitalista que nos envolveu de tal forma e que foi capaz de incluir a religião também, tem nos impedido de viver a gratuidade. Porque hoje tudo o que precisamos precisa ser pago, precisa ser comprado. Nestas 2 últimas semanas, visitando tantos idosos neste período da quaresma, e quantos deles relatam, sofridos, dizendo: Padre, se eu precisar de uma companhia aqui em casa, Padre, eu preciso pagar. Padre, se eu preciso ir ao supermercado, eu tenho que pagar a gasolina para o meu filho, para a minha nora, para o meu neto levar. E quantos deles desabafavam depois de uma longa vida de trabalho, de uma doação plena à família, e agora, se precisar de alguma coisa, o que o idoso precisa fazer? Pagar. E isso tem nos envolvido de tal forma que tem direcionado a nossa vida, a nossa conduta, porque tudo se torna muito pesado. E o modelo religioso que legitima esta mentalidade é perverso e precisa do chicote de Jesus. O testemunho dele, o caminho para Jerusalém, a entrega na cruz demonstra a generosidade e a gratuidade
do amor de Deus para conosco. E esta relação que nós vivemos com as pessoas, de serem pagas, de serem compradas, esta relação que nós vivemos com as coisas, também passa pela nossa relação com Deus. Porque aí eu tenho uma necessidade, eu falo para Ele: Senhor, se o Senhor me conceder o que eu estou te pedindo, eu vou fazer uma oferta na igreja do valor tal. E existem muitos líderes religiosos, dentro e fora da Igreja Católica, que legitimam este sistema também na vida das pessoas, dizendo: receba o envelope, faça a campanha, consagre o seu dízimo, que você vai receber a bênção, a prosperidade, a cura, a libertação, a vitória. Condicionando a ação de Deus ao valor do meu cheque, ao valor do meu envelope, ao valor da minha doação. E diante desta atitude, vem Jesus com seu chicote para colocar esta casa em ordem. Porque a casa do meu Pai não é uma casa de comércio. Meu irmão, minha irmã, não se permita, não se convença daquela mentalidade que te diz que você é uma mercadoria, que você é um produto, que tudo que você faz precisa ser comprado ou precisa ser vendido. Mas entenda a sua dignidade, que é de filho amado, amada de Deus. Redescobramos o valor da gratuidade e da generosidade, como foi a gratuidade de Cristo na cruz. Saiamos de uma visão míope e limitada do comércio, da mercantilização, do capitalismo selvagem, que nos domina de tal forma, aonde nós temos a soberba de querermos comprar a Deus, ou de querermos pagar a sua graça. E entenda, a graça de Deus é sempre de graça. A graça de Deus é sempre de graça. E é diante desta provocação que vem a palavra de Deus para nós. Um profeta que encontra uma religião de mercado, Jesus. Ele quer nos desvincular desta mentalidade, desta forma de ser, e nos abrir à novidade da gratuidade do amor de Deus. Tirai tudo isso daqui. E hoje, cada um de nós, exortados pela força desta palavra, devemos nos questionar o que hoje precisamos dizer: tira daqui, Senhor. Tira de dentro do meu coração tudo isso. Tira, Senhor, toda esta ambição, todos estes desejos que muitas vezes me levam, me condicionam a ter esta visão que não é a visão de Deus. Versículo 17. Seus discípulos se lembraram mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Aqui nós precisamos voltar ao Salmo 69. O Padre vai dar uma tarefa de casa hoje. Todos durante esta semana deverão meditar o Salmo 69. É um salmo que relata a agonia, a dor e o sofrimento daquele que foi zombado, que foi menosprezado, que foi escarnecido devido à sua fidelidade à palavra. E aí ele vai pedir o socorro de Deus. É um salmo de súplica, de dor, de lamentação, de pedido de ajuda diante do sofrimento que passa diante da fidelidade da palavra.
Hoje, muitos querem buscar a religião como uma zona de conforto. Uma religião que fale o que eu quero ouvir. Uma religião que aguce os meus sentidos. Que aflore em mim o choro, o arrepio, as visualizações e tantas outras coisas. Uma religião que vai amaciar o meu ego, que vai me possibilitar uma zona de conforto. Mas a literatura profética, sapiencial do Antigo Testamento vai nos mostrar o contrário. Que os que são fiéis à palavra levam muita chicotada. Passam por muitas perseguições e provações, inclusive daqueles que estão à sua volta. Então, meu irmão, minha irmã, não se condicione a um modelo religioso que te doutrine pela via do comércio. Mas também não te deixes levar por um modelo religioso que te doutrine pela via da emoção e do sensorial. Entenda, meditando o Salmo 69, que muitos dos nossos antepassados sofreram o escárnio, o desprezo, a perseguição. E isso se evidencia em quem? Em Jesus. Porque estava em Jerusalém para o caminho da sua Páscoa. E a sua fidelidade à palavra do Pai, que rompe com o modelo econômico perverso do templo, que rompe com a mentalidade religiosa daquela época, gerou em Jesus o quê? A dor, o sofrimento, o julgamento, a condenação, a morte. O zelo por tua casa me consumirá. O que quer dizer isso, Padre? Um outro salmo nos apresenta: a vinha de Israel é a casa do Senhor. O que é a vinha de Israel? O seu povo. Este povo é a casa do Senhor. A vinha de Israel é a casa do Senhor. E agora vem a palavra nos dizer que o zelo te consumirá diante do cuidado desta casa. Qual é o significado da palavra zelo? Cuidado. Jesus, no zelo e no cuidado pela casa de Israel, pelo seu povo, se consumirá plenamente na sua doação, que será plena. Caminho de Jerusalém, caminho da cruz, caminho da paixão. O zelo, o amor, o cuidado de Deus para com o seu povo se consumiu plenamente na entrega da vida do Filho. Por isso, o zelo por vossa casa me consumirá. A casa de Israel, que outrora era simbolizada apenas no templo de Jerusalém, é agora transcendida. E esta casa transcendida se expande e consiste na vida de cada homem e de cada mulher, que se tornam pedras vivas que edificam este grande templo espiritual, que é o corpo de Cristo, a sua igreja. O zelo do Senhor para com a humanidade, para com a casa de Israel, o levou a se consumir plenamente e a doar a sua vida para que nós tivéssemos vida. Este é o zelo e o cuidado de Deus para conosco. Se num primeiro momento queriam enquadrar Jesus como um zelota, radicalista pelo poder da violência, porque estava usando o chicote, agora a palavra nos abre uma perspectiva muito mais ampla. Jesus não se enquadra como um zelota
mas se enquadra como um verdadeiro profeta, que transcende a cultura, as normas, aquilo que estava estabelecido pela religião e nos abre uma nova possibilidade. Ele vai fazer uma asepsia, ele vai fazer uma limpeza, ele vai tirar tudo aquilo que é contrário ao conhecimento e à adoração a Deus, que já estava pervertido pela forma como os judeus haviam se estabelecido. E a partir daí, o zelo pela casa do Senhor o leva à paixão e à ressurreição. Mas o evangelho não termina por aqui. Vamos agora para o versículo 18. Então os judeus perguntaram a Jesus, agora ele tocou no topo da pirâmide, nos que eram beneficiados pelo dinheiro, pelo sacrifício, pelas ofertas feitas pelo povo, principalmente pelos mais pobres. E agora eles chegam para Jesus e perguntam, que sinal tu nos mostras para agir assim? Se esse Jesus chega sendo sabidão, fazendo chicote, derrubando tudo, agora nós vamos colocá-lo na parede. Que sinal você tem, Jesus? O que te legitima a agir assim? Nós temos a lei ao nosso favor. Nós temos as normativas religiosas consolidadas pela tradição do nosso povo, que nos permite agir assim. Era as autoridades religiosas passando o código moral deles no nariz de Jesus. E agora, tu tens que provar, tu tens que nos dar um sinal. E eu sempre gosto de dizer que ao pedir sinal, a primeira motivação é a incredulidade. Quem não acredita. Não acreditando, precisa pedir um sinal, um milagre, alguma coisa para eu ver. O padre meditava isso com vocês no domingo retrasado. Qual foi o evangelho do domingo retrasado? As tentações de Jesus no deserto. O demônio vai dizer, se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Não acredita, não acreditando, pede sinal. É você que tem que provar quem você é. E agora, como os judeus agem? Da mesma forma. Porque o sistema corrupto é legitimado pelas normas. O sistema corrupto é legitimado também pela religião. E hoje, quando nós olhamos a situação social e política do nosso país, nós vemos uma realidade muito parecida. Um sistema perverso, religioso, que legitima a ação de tantos quantos deveriam ter uma forma diferente de lidar com a dor, com o sofrimento, com a miséria alheia. Mas esta dor não é capaz de doer. Por quê? Porque a dor do outro é apenas mimimi, não passa disso. E agora vem a palavra de Deus nos abrindo os olhos e nos mostrando um caminho novo. O sinal que Jesus daria era diferente do sinal com que os seus interlocutores pediam. Olha que interessante. Os interlocutores queriam um sinal que fosse condizente com a tradição religiosa, com aquilo que já estava legitimado pelo passar dos anos e das tradições. Mas Jesus dará um sinal diferente. E qual será o sinal que Jesus dará? A sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição. Jesus não chancelaria, não endossaria aquela prática que estava em contradição
com a nova forma de se conceber a religião e a vivência da fé. E nós precisamos desta novidade de Jesus, que chegue àquelas estruturas sedimentadas e legitimadas pela tradição ou pela cultura, e que nos impede de viver a novidade de Deus. A palavra precisa nos questionar de tal forma nesta quaresma, que nos interpele e nos leve para frente. O que vai salvar a humanidade, a igreja, é este gesto simbólico de Jesus, com o chicote na mão. E naquele momento, Jesus vai responder: destruí este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Eu fico imaginando a cara dos judeus rindo e debochando de Jesus, dizendo para ele: você não sabe o que você fala, porque este templo demorou 46 anos para ser construído. E agora você, desta forma de agir, com seu chicotinho na mão, nos falando isso, quer nos convencer que aquilo que nós demoramos 46 anos, você vai fazer em 3 dias? Sempre diante da provocação da palavra, os provocados buscam uma maneira de se justificarem. E infelizmente muitos não se abrem à novidade da provocação. Porque era muito mais fácil para os judeus calar Jesus, justificar as suas atitudes e legitimar pela tradição religiosa, do que se abrir à novidade que Jesus propunha. E na nossa vida não é diferente. Em muitos momentos é mais fácil para nós justificarmos e legitimarmos a nossa conduta com uma lista de explicação, do que nos abrirmos à novidade de Jesus, que precisa chegar na raiz de cada problema. É muito indigesto fazer esse caminho da palavra, mas é um caminho libertador, porque nem sempre as justificativas resolverão tudo, nem sempre os nossos conceitos legitimarão tudo, mas a novidade da palavra tem o poder do tudo, que é o Senhor. E aí Jesus vai dizer aos judeus. João nos apresenta o elemento base, versículo 21. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura. Enquanto os judeus falavam do templo construído por pedras, do templo material, Jesus falava de um novo templo que era o seu corpo. Sair do imanente e se abrir para o transcendente. Judeus, templo de pedras, imanente. Jesus, ressurreição, o seu corpo glorioso. Depois que morre, quantos dias demora para ressuscitar? 3 dias. Destruir este templo. Que templo era este? O seu corpo, que foi destruído, que foi escarnecido, que foi chicoteado, que foi pregado numa cruz, que foi morto, mas que ressuscitou ao 3º dia. Aonde que Jesus queria chegar com esta catequese? Que a partir de agora, a presença de Deus já não se dava mais num espaço geográfico,
o templo de Jerusalém. Mas por meio da humanidade de Jesus, o lugar por excelência da presença de Deus é onde? No seu corpo. É Ele. E isso vai romper com todo o paradigma religioso, que antes consolidado, no templo está a presença de Deus, e agora isso se abre, porque a presença de Deus está em todo lugar aonde Jesus pode ir, inclusive em mim e em você. Logo, a humanidade de Jesus é o lugar da presença e da manifestação de Deus no meio do seu povo. Ele armou em nosso meio a sua tenda, que é o próprio Cristo. E o seu corpo chagado, ressuscitado, estabelece o novo culto, que já não será mais no templo de Jerusalém, mas será aquele culto que já não necessita mais de lugares geográficos e edificados por mãos humanas, mas aquele culto aonde se abre a novidade e a ação do Cristo morto e ressuscitado. Por isso que no Evangelho da Samaritana, Jesus vai dizer para ela: vocês não precisarão voltar mais a este monte para adorar. Por quê? Porque vocês vão adorar agora de uma forma nova, de um novo modelo, e nós precisamos nos convencer desta nova forma que Jesus nos apresenta, de vivermos a religião e a nossa relação com Deus, que não se dá pelo mercado, que não se dá pela compra, que já não se dá mais pelo sacrifício de animais, mas se dá pela relação íntima do Cordeiro sacrificado na cruz, ressuscitado e que nos eleva para a casa do Pai, aonde é o nosso lugar. Esta é a nova concepção de religião, que não se condiciona pelo material, pelo pago, pelo comprado, mas que se condiciona pela doação plena, que é feita pela gratuidade, na relação amorosa, de salvar a cada um daquilo que lhe impossibilitava de viver esta relação íntima com o Pai. E é muito difícil ouvir esse evangelho hoje, porque de repente nós estamos muito sedimentados e cristalizados naquela ideologia de uma religião meramente imanente, da estrutura, da oferta, do que compra, do que paga, e de repente nos falta a abertura ao transcendente, de entender que este templo agora é o corpo de Cristo. E como vai nos dizer São Paulo, este corpo de Cristo é a igreja, e cada batizado se torna a pedra que edifica esse templo. Na teologia paulina, eu, você, cada um de nós batizados, nos tornamos uma pedra. Em que sentido? De compormos um grande edifício, que é o corpo de Cristo, a sua igreja. Então, este corpo que manifesta e que revela a presença, a ação de Deus, e que já não se limita mais a um espaço físico, se expande de tal forma que alcança cada homem e cada mulher que se abre à novidade da palavra. E faz com que cada homem e que cada mulher se torne corpo de Cristo aonde ele esteja, aonde ela esteja. Por isso que nós estamos aqui hoje, para celebrarmos a Eucaristia, que é o corpo e sangue de Cristo. Pela graça do sacramento, nos tornamos também corpo e sangue de Cristo, e somos portadores dele, aonde quer que nós estejamos. Seja na família, seja no trabalho, seja na sociedade padecente, seja diante das pessoas que nos procuram. E hoje, irmão e irmã, nós precisamos desta novidade do Evangelho.
Nós precisamos viver neste novo tempo. Nós precisamos permitir que este Cristo morto e ressuscitado, que reuniu todos os povos de todas as raças e culturas, através do sacramento do seu corpo e do seu sangue, nos dê a graça de vivermos a religião de uma forma nova, de adorarmos a Deus de uma forma nova, de vivermos o nosso vínculo com Ele de uma forma nova, não mais condicionados ao material, ao dinheiro, à compra e à venda, mas da gratuidade do amor generoso que se entrega plenamente até dar a sua vida por inteira. E é disso que o mundo pandêmico precisa, de cristãos que experimentam isso. O nosso mundo doente e chagado por este vírus precisa desta experiência. E nós temos a graça de receber isso de presente. Começa agora um novo culto, uma nova forma de adorar a Deus. Jesus vai agora nos abrir os horizontes para uma nova realidade. E como que o Evangelho encerra? Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome, mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Padre, mas diante dos milagres, dos sinais que Jesus fazia, muitos vinham até ele. Verdade. Mas por que aqui o Evangelho vai dizer que Jesus não dava muito moral? Porque Jesus queria que eles entendessem que não era apenas seguir um Jesus milagreiro, no entusiasmo de uma fé superficial, porque viu um milagre, porque viu um sinal, mas era necessário um caminho de fé no encontro íntimo e eficaz com a sua palavra. O crer pelo milagre, o crer por um sinal é fogo de palha, é rápido. Quantas pessoas vão num retiro, fazem uma experiência que chora, que repousa, que faz tantas coisas e que vem animado para a igreja, fica um mês ali e depois passa por uma dificuldade e tudo desmorona e nunca mais quer vir à igreja. Quantos vão numa cerimônia, num culto, num encontro, que vê curas, milagres e libertações, fala agora é minha vez, e vai empolgado, e depois se descamba por outro caminho, e nunca mais volta? Saiamos de uma fé apenas milagreira e de sinais, que de repente pode ser fruto também da incredulidade, e nos abramos a um encontro pessoal com Cristo, por meio da sua palavra, que se torna perene e duradouro. Vocês já perceberam que um outro desafio do nosso mundo moderno é a constância, é a perseverança, é aquilo que seja capaz de durar? Porque hoje nós vivemos numa sociedade líquida, que muda a todo momento, e às vezes a gente traz isso para as relações, trazemos isso para o campo da fé. Então eu quero vos dizer, a fé é uma caminhada, não é um ponto final. A fé é uma caminhada, não é um ponto final. E esta caminhada, Padre, vai durar quanto? A sua vida toda. Porque a meta desta caminhada é chegar à casa do Pai. E quem nos leva é o seu Filho Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim, vai dizer Jesus no Evangelho de João. Então hoje, fortalecidos por esta palavra, peçamos a Jesus: tirai de mim tudo aquilo que me faz comércio, tirai de mim tudo aquilo que me fez, ou que me convenceu que eu sou um produto, que eu posso ser vendido, ou que eu posso comprar os outros, e até mesmo na minha relação com Deus. Peçamos a asepsia do chicote de Jesus, para vivermos a graça que hoje a palavra nos oferece.
Então pensemos isso agora, irmão e irmã. Por um instante. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça e faça o seu exame de consciência. Como é a sua relação com Deus? Em quais momentos você se achou obrigado ou querendo alguma coisa, entendia que você deveria pagar a Deus, comprá-lo? Na sua relação com os outros, quantas vezes você se vendeu? Ou quantas vezes você quis comprar? Vai pedindo para Jesus hoje esse zelo que nos leva à gratuidade, à generosidade, à doação mútua. Como foi a generosidade, o amor e a doação de Jesus na cruz? Você é templo de Deus. Você é casa de Deus. O corpo de Cristo habita em você por meio da palavra, por meio da Eucaristia. E peça a Ele essa graça, de que você seja corpo dEle, em meio às pessoas doentes com quem você convive, em meio às pessoas incrédulas com quem você se relaciona, em meio àqueles que vêm sofridos, desabafarem as suas histórias. Vai dizendo: eu faço parte do corpo de Cristo, e Cristo faz parte do meu corpo. Peça esta graça. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração, viver o amor, para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Inunda meu ser, 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 inunda meu ser. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração, viver o amor, para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Inunda meu ser, inunda meu ser. Vai pedindo, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu
meu ser, ah, inunda meu ser, inunda meu ser, ah, inunda meu ser.